eu de novo, né? Hoje eu não vou fazer aquele... Não, já fiz, né? Mas esse negócio é chato pra caramba, né? Mas é que tem que rir. Rir não é só pra bochecha levantar. Rir pra se fazer bem. E se você tiver com vontade de rir, obviamente. Não vai rir sem vontade de rir. Hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que tem tudo a ver com pirações da meia-idade, que é justamente a crise da meia-idade. E eu trouxe pra conversar com a gente... eu vim até o consultório da Valmari Cristina Aranha. Ela é psicóloga do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E ela vai falar sobre... Não sobre envelhecimento hoje, né? A ideia é falar sobre a crise da meia-idade e o quanto isso pode ter a ver com o envelhecimento, pode ajudar a gente a envelhecer bem se a gente sobreviver a essa crise aí. Que falou em envelhecimento, a gente fica pânico, né? Mas vamos falar então, antes de mais nada, o que é a crise da meia-idade? Então, na verdade, a crise da meia-idade é um momento que algumas pessoas passam, mas acho que é importante a gente começar pensando o que é meia-idade. O que é? Se eu pensar qual é a idade inteira, qual é a expectativa de vida que eu tenho para viver ou que eu quero viver. Então, se eu pensar aqui no Brasil, a expectativa de vida está em torno de 78 anos, com 30 e poucos anos eu já estou na crise da meia-idade. Então, acho que a ideia é discutir que essa crise ela pode acontecer, mas ela não tem uma data definida. Ah, hoje eu fiz aniversário, fiz 50 anos, tô na meia-idade, virei coroa. Não é isso, né? A ideia é que tem momentos subjetivos na vida da gente, momentos de autoavaliação ou de constatação de algumas mudanças e que a gente entra em crise e que essas crises elas podem ser extremamente produtivas se a gente consegue dar um sentido para elas. Agora, que momento, assim, momento não, minto, a história é outra. Eu quero perguntar o seguinte, pela sua experiência, quais são, assim, esses questionamentos? Eu já trouxe vários aqui, mas eu gostaria que você, como uma pessoa que trabalha com isso, pudesse dizer quais são os questionamentos mais comuns que as pessoas têm nessa fase da vida, na meia-idade. Então, a meia-idade é aquele momento que a gente percebe, né, tem um conceito que a gente denomina que é a metanoia, né? O que é esse palavrão? É a metade da sua vida, é aquele momento que você para pensar o quanto eu já vivi, o quanto eu tenho para viver e o que eu estou fazendo com isso. Então, se aos 20 anos eu descobri que eu não tenho a religião que eu gostaria de ter, eu posso me envolver com uma outra religião, eu posso pesquisar outras coisas, me familiarizar com outras pessoas. Se aos 50 anos eu descobri que eu quero ter outra profissão, eu posso fazer um outro curso, posso me especializar, fazer alguma coisa. Aos 70 anos, se eu descobrir que eu não gostaria de ter feito aquilo que eu fiz, já é algo mais complicado. Então, quanto antes eu perceber ou eu avaliar a minha vida, mais tempo eu tenho para fazer as coisas serem diferentes, mais tempo eu tenho para mudar. Então, normalmente, essas crises, elas acontecem quando eu olho para a minha vida e percebo nela coisas que eu não gostaria de ter. Ou porque o presente me agrada, ou eu tenho fantasias ou medos em relação ao futuro. Então, a meia-idade, principalmente para nós mulheres, né, é a perda de algumas características da juventude. Mas e o que vai acontecer? Eu vou envelhecer? E o que é essa velhice? O que isso vai mudar na minha vida? Então, normalmente esses conflitos vêm em relação à escolha profissional, a ter filhos, não ter filhos, e se essa crise vem numa fase onde a mulher ainda é fértil, ela consegue fazer essa mudança. Relacionamento, será que esta parceria é a parceria que eu queria? Será que eu queria esse marido para minha vida? Até porque é uma coisa que é estatístico, cresce muito o número de divórcios nessa fase. Nessa fase, eu estou partindo de novo de um número, mas o fato é que ali entre os 40 e 50 é muito normal. Vai dizer que você não conhece aí no seu ciclo de amizades pessoas que se separaram depois de 20 anos, 25 anos de casados, não é? Acontece, né? Sim, acontece porque a pessoa começa a rever, né? Quanto tempo eu tenho pela frente, eu vou continuar nessa dinâmica? E o que a prática mostra é que segundos relacionamentos, terceiros, tendem a ter mais qualidade do que um primeiro relacionamento, porque você está mais maduro. Então, uma mesma característica que te desautoriza, então, eu tô na meia idade, eu sou uma mulher madura, eu não sou mais jovem, isso me assusta em termos físicos, às vezes até em termos funcionais, mas isso pode me trazer outras qualidades, né? Às vezes eu escuto as pessoas, não vem você lá com esse discurso da sabedoria, que a melhor coisa que tem é a sabedoria. Mas a experiência ela é muito legal, porque ela pode te ajudar a fazer escolhas melhores. Então você, na meia-idade, você pode ter crise porque você não tem mais o corpo que você tinha aos 20 anos. Mas você talvez tenha
um bom gosto mais refinado, você sabe cuidar melhor do seu corpo, você sabe melhor o que combina com você já não se preocupa tanto com os outros. Eu sei que você tá falando de crise e eu tô te mostrando o lado positivo da crise. Mas né? melhor ainda, né? Mas eu acho que numa crise dessa você tem que sair dela melhor. Sim, sim. Não e a experiência clínica mostra de que as pessoas, quando param para repensar, você tem aquela fase da crise que ela é extremamente angustiante. Você acha que não vai passar, você acha que a vida perdeu o sentido. E depois você vê que você pode fazer alguma coisa produtiva e positiva com isso. Eu fico imaginando, por exemplo, aquele caso bem eu acho que é bem comum dessa geração, falando em termos geracionais, pessoas que nasceram entre os anos 50, anos 60, que foram, às vezes, mulheres que casaram muito novas, Sim. tiveram filhos muito novos, e aí, de repente, assim, os filhos casam, os filhos saem de casa, e aí a vida começa a perder um pouco de sentido. É claro, tem aquelas que estão trabalhando, que estão produzindo, é um número grande, mas mesmo assim, é um momento de reflexão, né, na vida. Isso, é um momento de reflexão, é um momento que você tem uma perda, é um momento que a sua vida perde o sentido, porque se o sentido da sua vida era cuidar de filho, era cuidar de marido ou cuidar de esposa, porque nós estamos falando aqui só para as mulheres, mas tem muitos homens que também têm essa crise, mas eles resolvem de um jeito diferente das mulheres, né? Até por uma questão cultural, o homem ele tende a se jovializar, né? Então ele vira, eu brinco muito, ele compra uma moto, uma jaqueta de couro, arruma uma namorada mais nova e rejuvenesce, né? Ele pode fazer isso se isso tiver um sentido para ele, mas não pode ser um movimento para negar aquele momento da sua vida. Então, voltando para esse exemplo, meu objetivo de vida era cuidar dos meus filhos, cuidar do meu marido. Puxa, meus filhos foram morar fora, meu marido separamos, ou meu marido tá indo buscar os objetivos dele, e eu? Então, é a perda de uma história, perda não, né? A reposicionamento de uma história, mas é a oportunidade de eu redescobrir um outro objetivo. Então, quem sou eu? Será que eu faço lasanha todos os domingos? Porque eu gosto de fazer lasanha, porque eu gosto de comer lasanha, ou porque meus filhos gostam de comer lasanha? Então, a perda de um papel é a abertura para outros novos papéis. E quantas pessoas não se tornam mais felizes e mais realizadas na meia-idade? Porque conseguem se encontrar um pouco melhor, conseguem descobrir melhor aquilo que elas gostam. E um outro tópico, que é um capítulo à parte, eu sei que não é o tópico desse encontro, que é a sexualidade. Então a descoberta da sexualidade para muitas pessoas, para muitas mulheres principalmente, acontece na meia-idade. Então já não tem mais o risco de engravidar, já não tem mais filho em casa acordando no meio da noite, entrando no seu quarto. O fato de você ter... Já sabe o que gosta. Exatamente. Ou até muda, né, a orientação, porque agora tem mais oportunidade, já não tem mais que provar nada pra ninguém. A orientação sexual, tá, gente, que a gente tá falando. Sim, né? Então você teve uma prática sexual que você achou que aquilo era o que você gostava, mas aí você começa a vislumbrar outros horizontes. Então você se redescobre, você volta o seu olhar um pouco mais pra você, partindo de uma crise. Porque se você nunca parar para pensar que a sua vida muda, que o seu corpo muda, que a sua condição socioeconômica muda, né? Acho que a aposentadoria, para quem vai ter, né? Tá aí para mostrar isso pra gente também. Então, nós temos que nos reinventar. Então, não se assuste, você que teve aí ou está tendo uma crise da meia-idade, acho que a crise ela pode ser um momento para você voltar a olhar para si mesmo, né? A gente fala muito da depressão como doença, a depressão como algo que te joga para baixo, mas ela também te joga para dentro de você. Então, um movimento mais introspectivo, que é você olhar para dentro de você. Porque a gente passa muito tempo da vida da gente olhando para fora, trabalhando, cuidando dos filhos ou dos pais. Dá nem tempo para pensar. Quer dizer, a gente pensa muito, né? Mulher, principalmente, pensa o tempo todo, né? Sim, é impressionante. Sim. Faz um monte de coisa que a gente passa por essas cabeças. Mas, nesse momento, a coisa, né, ela floresce mais, né? Floresce é horrível. Aflora, entendeu? Mas pode dar flores, pode dar frutos. Pode vir a dar esse resultado. Com certeza, né? A ideia é que a gente pense que essas crises que podem acontecer e que acontecem na meia-idade, porque é um momento que você começa a ter um pouco mais de tempo, porque você já não tá mais naquela loucura da juventude, você consegue diminuir um pouco o trabalho, filhos, né, talvez maiores, e hoje isso está mudando, porque cada vez mais as pessoas têm filhos mais tarde, então uma mulher na meia-idade hoje... É o meu caso. Né, com certeza, isso te obriga também a adiar um pouco alguns planos. Claro que isso também traz uma consequência que, assim, às vezes eu tô muito cansada, eu queria diminuir um pouco o ritmo, mas como eu sei que tem alguém que depende de mim, eu tenho que adiar, mas por outro lado isso me dá uma energia e uma motivação para fazer as coisas por mim também,
mas isso é uma motivação Isso. forte. Então, né? e você falou a palavra mágica, motivação. Você tem que ter um porquê fazer qualquer coisa. Então, esta crise de você parar e olhar e falar, poxa, minha vida tá uma droga, não tô feliz, não tô satisfeita. Ótimo, o que eu vou fazer com isso? Por que eu vou fazer isso? Né? A gente tem que ter um sentido de vida. Eu tenho que transformar. Não é só eu fico insatisfeita, ponto, agora não tem mais o que fazer. Não. Essa insatisfação, ela é um ponto de partida para uma mudança. Não tem aquele ditado, incomodados que se mudem? Então, eu tenho que me mudar. E é muito difícil, é um processo delicado, às vezes a gente precisa de ajuda, às vezes a gente precisa da ajuda de um colega que está no mesmo barco que a gente, que está alguns metros à frente, então ele já consegue dizer para mim, olha, ali tem uma onda, ou ali o vento é mais forte, então eu vou me preparar para isso. Então você ter uma crise, ela pode ser um ponto de mudança para a sua vida. E quanto antes esse momento de reflexão, de parar para pensar em você acontecer, mais tempo você tem para ganhar e tempo com qualidade, né? A gente pensa na crise da meia-idade. Até um tempo atrás a gente tinha a crise dos 30 anos. Então, eu fiz 30 anos, ou não tenho uma casa própria ainda, não tive filhos, não casei, até eu conhecer alguém, namorar, casar já não dá mais tempo. Hoje isso é diferente, as pessoas com 40 anos estão a pleno vapor no trabalho, estão pensando em ter filho, ou congelaram óvulos para ter filho mais para frente. Então, talvez essa crise da meia-idade para algumas pessoas vá acontecer já no que a gente considera velhice, depois dos 60 anos. E aí é mais complicado, quer dizer, porque além disso, eu acho que tem também as pessoas que negam essas, assim como elas negam a velhice, né, que tem todas aquelas fugas, né, esses eufemismos que falam de a melhor idade, idade de ouro. A idade de ouro, que vamos combinar que não deve ser fácil, e muitos de vocês também já estão nessa fase aqui que eu sei que estão, mas tem gente que nega também até a meia-idade. Exatamente, né? Tem mulheres que escondem que entraram na menopausa, porque a menopausa é um sinal de que você... É um atestado. Isso, né? Estou na meia-idade. Sim, já não estou mais na idade fértil, né? Eu tinha uma colega que falava assim, você não é mais fértil, parece que as pessoas sentem o cheiro, você não é mais interessante. Então as pessoas param de olhar pra você, param de admirar você. E não é uma realidade. Você, se não se sente bem em qualquer idade, você para de se cuidar. Então não adianta eu parar de me cuidar e querer que o outro cuide de mim ou que o outro me ache interessante. Porque a gente ainda na nossa cultura, a gente tem muito padrão da juventude. Então a beleza é só do jovem. E não é isso, a gente tem mulheres maduras, extremamente interessantes, bonitas. Então a gente perde o padrão de que você tem que ser sexualmente... Exatamente. Mas gente, olha só como eu sou linda. E com certeza, é isso que a gente tem que mostrar, que a beleza ela é muito mais uma energia, ela é muito mais uma postura do que traço. E que não é juventude, é jovialidade. Não, exatamente. É você ser jovial. Porque jovem, gente, não adianta. Não. Somos mais. E às vezes na tentativa de parecer jovem a gente fica pior, né? Se a ideia é chamar atenção, que a gente chame a atenção por uma harmonia estética, não pelo ridículo, pela caricatura. Porque às vezes para eu não parecer, se eu não quero parecer mulher de meia idade, né, uma mulher madura, nós somos mulheres maduras, nós não ela, somos... no entanto, que ela é bem novinha, então ela não tá querendo dizer, não, mas ela é mais nova, tá? Só de geriatria tem 20 anos, tá, né, de gerontologia. Então, mas o que acontece, né? A gente tende a parecer jovem ao invés de querer parecer jovial. Então eu posso me sentir, isso que você tá falando, talvez o que nos faz bonitas não é ruga ou não ruga, mas é o que você brincou com o sorriso, é o sorriso, é tá bem cuidado. Então se eu tenho ruga ou não tenho ruga, não vai fazer diferença se eu tô feliz, é se o olhar brilhar, interessante. porque quando a gente tá fazendo algo que gosta, Exato, né, realizando alguma exato. coisa, produzindo, o olho brilha, e isso as pessoas veem, você não sente isso? Quando você produz algo que te realiza? Isso independe da idade, porque a gente fala, mas eu ouço às vezes, porque no meu tempo não, se não morreu, este ainda é o seu tempo. No meu tempo de criança, beleza, né? Então assim, olha, mas eu hoje não faço mais coisas que eu fazia 10 anos atrás, mas será que eu queria fazer? Né? Será que eu queria passar uma noite em claro, no outro dia eu vou lá trabalhar? Hoje eu já não tenho, já passei muitas noites em claro, hoje eu tenho mais
Eu prezo mais qualidade, não prezo mais quantidade. E acho que alguém com 30 anos tem que prezar a quantidade. Não acho que as pessoas têm que viver uma etapa que elas ainda não viveram ou se comportar. Cada um vivendo o seu momento. Sim, né? tudo tem seu tempo. E a maturidade ou a meia-idade, ela tem muitas coisas boas. Ela tem a experiência, ela tem o conhecimento, ela tem a troca, então você pode analisar tudo aquilo que você já viveu. A gente tem muito medo de perda, mas as perdas nos ensinam a valorizar melhor aquilo que a gente tem. Então, olha, eu não tenho, né? Eu brinco muito, eu gosto muito de viajar. E eu viajo muito para lugar esquisito. E eu brinco que eu viajo para lugar esquisito enquanto eu tenho joelho. Enquanto eu tenho condição de subir morro, de carregar mala, porque vai chegar um tempo que o meu joelho não vai ser o mesmo. Então eu posso viajar para onde tem escada rolante, para onde tem infraestrutura, que pode ser tão interessante quanto hoje é viajar para um lugar esquisito, para um lugar exótico. Mas se eu achar que aos 80 anos eu tenho que viajar para os mesmos lugares, então eu tenho que correr atrás do meu físico. Eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que cuidar da minha alimentação. Coisa que eu não fiz o tempo. Né? Não fumar, não beber, então é isso. Tudo tem o seu preço, então o problema não é a idade, é o que eu fiz com a minha idade. Porque às vezes eu chego na meia-idade, eu chego na maturidade muito desgastada. Não é porque eu fiz 50 anos ou porque eu fiz 55 anos, mas porque eu não me cuidei, eu abusei. Gente, eu vou ter que interromper a Valmari porque eu consegui descobrir alguém que fala mais do que eu. Não, é que você tá me dando a oportunidade de fazer uma campanha que vai minimizar o meu trabalho lá na frente. Tá bom, esse trabalho é o de estimular as pessoas a viverem melhor e se prepararem para o envelhecimento. Porque se a gente cuidar melhor das nossas crises, vocês não tenham dúvida que o envelhecimento pode sim ser a melhor idade. Mas não é porque vocês fizeram 60 anos, não. Mas é porque vocês se planejaram, vocês se organizaram. E aí vocês vão navegar Tá vendo? em ondas, em mar tranquilo. Tá vendo? Então vamos ficar tranquilos, sem pânico, tá bom? E é isso, gente. Tá aqui, vamos acabar por hoje, né? Porque senão esse vídeo vai ficar gigante. E aí a gente tenta conversar com a Valmari em outra ocasião. Quem sabe? Vocês mandam perguntas, fazem alguma dúvida, que a gente entrevista ela de novo, tá bom? Olha, um beijo grande, Valmari. Obrigada, tá bom? Obrigada, espero que vocês aproveitem. Vamos aproveitar sim. Se não aproveitar, meu filho, ó, o problema é teu. Falou, beijo, tchau. Tchau. Tchau, gente.